No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Muito boa noite a você que está conosco a partir de agora no nosso programa Saúde e Bem-Estar, como toda sexta-feira. A gente tem esse encontro marcado aqui nas nossas plataformas digitais, por isso eu já quero agradecer a você que está conosco através do nosso canal no YouTube. É importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, se inscrever aí no nosso canal, assim você tem acesso à playlist completa com todos os programas Saúde e Bem-Estar que já foram ao ar, rever quantas vezes quiser, compartilhar com seus amigos também. Para você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, também muito obrigado por estar aqui com a gente. É importante você comentar, compartilhar, marcar os seus amigos para que as informações que são trazidas aqui toda sexta-feira cheguem ao maior número de pessoas possíveis. Claro, estamos ainda vivendo este momento de pandemia, em razão disso não estamos com os programas ao vivo, recebendo os nossos convidados especiais, mas em breve nós estaremos retomando aqui a nossa programação no Saúde e Bem-Estar. E hoje nós vamos reapresentar aqui um programa que foi ao ar no passado, que vem para falar de um assunto bastante importante, que é de fonoaudiologia e também otorrinolaringologista. E especialistas nesta área que estiveram aqui conosco, o doutor Ademir Baena, ele que é fonoaudiólogo, esteve aqui ao lado da doutora Ana Cláudia Zengirolami, e ela que é médica otorrinolaringologista, e que falaram desses problemas que afetam a nossa voz, que afetam a nossa garganta, enfim, todos esses detalhes e informações você vai ter a oportunidade de rever conosco aqui no programa Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira, dia 7 de agosto. Vamos conferir novamente esse programa importante que rolou aqui na Grande FM. Estamos começando o nosso Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira. E hoje o nosso assunto vai tratar exatamente de algo que é muito importante e recorrente, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo, né? De bastante estiagem, que acaba sendo afetando toda a população de um modo em geral. Nesse aspecto que é dos cuidados com a garganta, dos cuidados com a voz, nós vamos falar sobre esse assunto no nosso programa de hoje. Para isso, quero apresentar aqui e dar as nossas boas-vindas à doutora Ana Cláudia Zengirolami. Ela é médica otorrinolaringologista, graduada pela UNOeste de Presidente Prudente, com especialização pelo Hospital da Policlínica de Botafogo do Rio de Janeiro. Doutora Ana Cláudia, seja bem-vinda, obrigado por participar aqui conosco. Muito obrigada pelo convite, espero contribuir bastante com os assuntos de hoje, vai ser um papo bem bacana. Muito bem, e claro, vamos apresentar também, com prazer, nós recebemos aqui no nosso programa o doutor Ademir Baena. Ele é fonoaudiólogo, especialista em fonoaudiologia e voz, sócio fundador da Academia Brasileira de Laringe e Voz, membro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, professor de voz na mídia, rádio e TV, com várias especializações na área da fonoaudiologia. Doutor Ademir, obrigado pela participação, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Vamos conversar sobre uma das coisas mais importantes na nossa comunicação, que é a voz. E sobre fonoaudiologia e sobre o papel do fonoaudiólogo. Muito bem, nós vamos estender esse assunto um pouco mais no programa de hoje, de cuidados que você deve ter com a sua voz, com a sua garganta, enfim, entender um pouco mais aquilo que tem afetado esse seu dia a dia. A gente, a partir de agora, vai falar sobre isso aqui no nosso programa. Mas quero também apresentar e dar boas-vindas ao meu colega de bancada, ele que já esteve em outras oportunidades aqui no nosso Saúde e Bem-Estar, mas a partir de hoje, de forma oficial, vai estar conosco. Já quero agradecer aqui de antemão ao Oswaldo Duarte, que esteve em outros programas com a gente, mas a partir de hoje, o Daniel Santos estará com a gente no nosso programa Saúde e Bem-Estar. Seja bem-vindo mais uma vez e boa noite, Daniel. Boa noite, Paulo. Boa noite ao doutor Ademir, a doutora Ana Cláudia, que serão os nossos entrevistados no programa de hoje. Eu tenho certeza, quem está aí do outro lado vai aprender um pouco mais durante esta 1 hora que estaremos falando sobre a saúde da voz e os cuidados também com a garganta. Muito bem, vamos começando então o nosso programa. Eu quero trazer aqui já o primeiro assunto e para isso eu vou falar com o doutor Ademir, até para a gente entender um pouquinho mais a respeito da sua área de atuação, doutor Ademir, para a gente entrar um pouquinho melhor nesse assunto. Gostaria que o senhor falasse de uma forma assim geral, né, o que é a fonoaudiologia e qual é o profissional capacitado aí para atuar nesse segmento. A fonoaudiologia ela é uma área da ciência que tem como meta estudar e pesquisar e desenvolver projetos de prevenção relacionados aos distúrbios da voz. Não só a voz, mas a linguagem oral e escrita, a audição,
e psicomotricidade também. E o profissional capacitado é o fonoaudiólogo, né? Doutor, aproveitando a sua presença aqui, eu gostaria de saber, né, já que estamos falando sobre os problemas com a garganta, por que em períodos de seca, de longa estiagem, como a que nós estamos vivendo nesse momento, a nossa garganta fica bastante irritada. O que devemos fazer? Quais são os cuidados necessários? O que o senhor pode falar sobre esse tema? Olha, especialmente nesse clima que a gente está passando agora, de muita sequidão, poeira, fumaça, pelas queimadas que está tendo na nossa região também, o importante é você hidratar-se. Tomar água de preferência de gole em gole, lavar as narinas com soro fisiológico. Isso com certeza vai aliviar a sua respiração e vai trazer benefícios variados. E quem pode complementar isso, com certeza, é a doutora Ana Cláudia, que é otorrinolaringologista, que pode nos ajudar nessa. Com toda certeza, e daqui a pouco nós vamos indagá-la a respeito disso também, as principais causas e também modo preventivo, que acho que isso é o mais importante, né, para a gente aprender um pouquinho a cuidar para evitar que problemas mais sérios possam atingir também aí a nossa garganta. Então eu queria já falar com a doutora Ana nesse momento e falar exatamente sobre a sua especialidade, doutora. Até a sua especialidade tem um nome meio difícil de ser falado, né? Então para a gente é um pouco comprido e tal, e aí, muita gente não sabe exatamente o que esse profissional trabalha e atende. Então gostaria que você explicasse um pouquinho aí do que é tratado por um otorrinolaringologista. O otorrinolaringologista é uma especialização médica que atua na área do ouvido, afecções de ouvido, infecções de ouvido, tontura, afecções de nariz, rinite, sinusite, de todos os seios paranasais, da boca, todas as doenças que envolvem a boca, até a laringe. Sim. Tá? Então, todos esses órgãos estão comprometidos com o otorrinolaringologista em conjunto com o fonoaudiólogo. Se não fosse o fonoaudiólogo, o otorrino não teria a evolução que tem hoje. Então nós estamos tendo a felicidade de ter dois profissionais que falam das suas áreas de atuações, mas que elas acabam se complementando também. Com né? certeza. Voltando com o doutor Ademir, o senhor citou algumas áreas de atuação do fonoaudiólogo, né? E eu gostaria de saber quais são as pessoas que devem procurar este profissional, doutor. Olha, crianças de alto risco, pessoas que sofrem traumas diversos, aqueles que têm a voz como instrumento de trabalho. Lembrando que 70% da população economicamente ativa no Brasil depende da voz profissionalmente. Sem contar que todos dependemos da voz, porque a voz é o meio de interação mais usada pelo homem. Aí o fonoaudiólogo pode atuar em creches, hospitais, clínicas particulares, em emissoras de rádio e TV, enfim, é uma gama enorme aonde o fonoaudiólogo atua. E todas aquelas pessoas que poderão apresentar algum distúrbio da comunicação, seja oral, seja escrita, audição, voz, deve procurar o fonoaudiólogo. Isso o mais rápido possível, a partir Com certeza. do momento que tem esses sintomas. Sim, em relação à voz, é muito importante dizer, e a gente sempre leva essa mensagem, que é uma premissa do médico. Uma rouquidão persistente por mais de 2 semanas, até que se prove o contrário, é câncer de laringe. Então, uma rouquidão tem que ser investigada. Tem que procurar um médico capacitado, que é o médico otorrinolaringologista, que vai fazer uma avaliação. Esse médico faz uma avaliação e encaminha, se for o caso, para o fonoaudiólogo para o devido tratamento. Muito bem, a gente vai falar um pouquinho também exatamente sobre o que dá um pouquinho mais para frente do programa, mas até para aproveitar e complementar, porque o Daniel falou com o doutor Ademir sobre essa questão importante do clima que nós estamos passando, esse tempo de estiagem, esse tempo seco, as irritações que afetam a garganta, e o doutor até colocou que a senhora poderia falar um pouquinho mais a respeito disso, né? É importante também estar atento ao surgimento, né, das primeiras irritações e também ter aquele trabalho preventivo para evitar que isso aconteça, né, doutor? Exatamente. O que acontece é que a baixa temperatura e as altas temperaturas, né, elas ressecam a mucosa. Então, há algum tempo atrás a gente estava com a temperatura muito baixa e agora muito calor e a umidade muito baixa, até se comparando ao deserto, né, em torno de 20% a nossa umidade. E ele resseca a mucosa e paralisa os cílios da via aérea. Então é importante que hidrate constantemente, muita água, como o doutor Ademir falou, soro no nariz,
colocar um umidificador no quarto, uma toalha molhada, isso tudo vai ajudar a proteger as vias aéreas e evitar que causem as infecções. Nós tivemos, por exemplo, a gente pode até citar como exemplo a variação, por exemplo, hoje nós estamos na sexta-feira, na quarta-feira tivemos uma temperatura por volta de 38 a 40 graus. Na quinta-feira já mudou para quase que 20 graus, caiu em poucas horas. Ou seja, essa mudança repentina também na temperatura pode ser um fator agravante, principalmente para a doença de garganta? É um fator agravante, tá? Porque essa variação de temperatura, ela irrita ainda mais a mucosa e podendo causar as faringites e rinites, por exemplo. Muito bem, vou falar com o doutor Ademir agora. O senhor falou aí agora há pouco dessas áreas aí de atuação do fonoaudiólogo, né? E desses grupos de pessoas que podem ser atendidas pelo fonoaudiólogo, quem tiver a necessidade, onde ele pode encontrar esse profissional? Clínicas particulares, hospitais, equipes multiprofissionais, creches, emissoras de rádio e TV, qualquer equipe que tenha médicos como otorrino, professores de canto, uma equipe multiprofissional. Esse fonoaudiólogo é encontrado, postos de saúde. Hoje nós temos serviços públicos de fonoaudiologia. Até há um tempo atrás não existia isso, hoje não, hoje você já tem. Então o acesso ao fonoaudiólogo hoje é muito mais fácil do que era há 20, 30 anos atrás. Isso facilita essas pessoas que tenham qualquer distúrbio de comunicação. Independente de qual seja o distúrbio, ou existe diferença, por exemplo, dos mais graves, que esse acompanhamento pelo fonoaudiólogo, ele precisa ser por um período maior ou em tempo curto também é possível fazer esse acompanhamento? Com certeza, dependendo do que essa pessoa possa apresentar, alguns casos neurológicos, por exemplo, você tem um trabalho imenso e por muito tempo. Crianças com espectro autista, que durante vários anos você acompanha essa criança, a sua evolução, tanto na linguagem oral como na escrita. Então são casos que devem ser bem analisados. Alguns casos você consegue resolver com 3, 4 meses, em média 20, 25 sessões, mas uma grande maioria são mais demorados. Sim. Muito bem, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira, dia 13 de setembro. Estamos falando aqui sobre os cuidados que nós devemos ter com a nossa voz e, consequentemente, claro, isso passa pelos cuidados que a gente tem com a nossa garganta também, claro. Aqui a gente vai tentar esclarecer e trazer algumas dúvidas, né, que serão respondidas aqui pelos nossos convidados especiais, que certamente pode ser a sua dúvida também. Por isso, lembro mais uma vez a você que nos assiste pelo nosso canal no Facebook, aproveite para compartilhar com seus amigos, a divulgar o nosso programa. A você que nos acompanha aí pelo YouTube, já aproveita para deixar o seu like, ativa aí o sininho de notificações, assim você não perde nenhum programa, você recebe uma mensagem e, claro, toda vez que nós entrarmos no ar, você acompanha o programa ao vivo com a gente. Você pode se inscrever também no nosso canal, onde você vai ter acesso à nossa playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, com outros convidados especiais, falando de outras áreas da saúde e também do bem-estar e, claro, ter a oportunidade de compartilhar com seus amigos. Este programa também, claro, vai ficar aí à sua disposição para você rever quantas vezes quiser e também terá a oportunidade de compartilhar com seus amigos. E o Saúde e Bem-Estar, claro, sempre chega até você no oferecimento aí da Unimed Dourados. Sentir-se cuidado é poder contar com Unimed Dourados, é poder fazer parte das 40 mil vidas atendidas por mais de 400 médicos no Mato Grosso do Sul, poder contar com farmácia e laboratório próprios e um ambulatório com agilidade em consultas médicas. Acreditamos que este é o cuidado que você merece, porque cuidar de você, este é o plano há 40 anos, é o plano da Unimed Dourados. Nosso Saúde e Bem-Estar está trazendo aqui os convidados especiais, a doutora Ana Cláudia e a doutora Ademir Baena, para falar dos cuidados com a garganta e também os cuidados com a voz. E eu falo com a doutora Ana Cláudia agora, e a gente então entrando um pouquinho mais das enfermidades que afetam principalmente a nossa garganta, e já que nós estamos falando mais de voz e vamos direcionar esse trabalho, apesar de saber que o otorrino trabalha também com o ouvido e também tem outras áreas que ele pode atender, mas hoje a gente vai focar um pouquinho mais nesses cuidados com a garganta. E aí eu pergunto sobre que a senhora falasse um pouquinho mais sobre as laringites, faringites e também a amidalites, né, que são destacadas aí como as doenças mais recorrentes ou mais comuns. Queria que a senhora falasse um pouquinho das suas principais características, né? Então, a amidalite é o tecido que tem logo na entrada da boca. Todo mundo desenvolve na primeira infância. Ela serve para produzir nossos anticorpos
E depois de algum tempo, mais ou menos aos 4 anos de idade, ela vai regredindo até ficar apenas um resquício. Sim. Principalmente na infância, elas acontecem de ter bastante infecção, principalmente por ter contato com outras crianças naquele momento que vai para a creche, para a escolinha. Essas infecções, na maioria das vezes, são virais, que tem uma dor de garganta, febre baixa, mas a criança continua disposta, comendo Sim. bem, né? A amidalite bacteriana é aquela que já tem uma febre mais elevada, não consegue comer, a criança fica indisposta, tem que se afastar. E a recorrência dela tem acontecido bastante por elas entrarem cada vez mais cedo na creche, na escola, sim, além de alguns outros fatores, como pais que fumam, um ambiente que não tem uma boa higiene, entre outros. A faringite é uma afecção que acontece na parede da garganta, que se chama faringe. A maioria das causas são virais, né? Acontece a sensação que está arranhando a garganta, dor ao deglutir, né? Sem febre e raramente é bacteriana. Sim. A maioria dela é viral e passa em poucos dias, apenas às vezes tem que tomar um anti-inflamatório ou só um analgésico. Lembrando que sempre evitar a automedicação, né? Sim. Já a laringite tem diversas causas e tem as laringites virais, né? A pessoa ficou gripada, atingiu a prega vocal também, mas existe também as laringites por outras, a laringite bacteriana, a laringite por a pessoa fala demais, que são as disfonias, né? Uhum. Falam demais e acaba ocorrendo nódulos, né? Os chamados calos vocais. E que esse é o mais interessante de compartilhar aqui com a doutora Ademir. Ainda falando sobre infecções, né, é sabido que essas infecções são causadas por bactérias, né, as infecções na garganta. Existe uma especificamente, que você poderia citar como, digamos, a mais grave? A mais grave? Uma das bactérias? Não existe uma mais grave, não, mas existe uma evolução da amidalite que se chama abscesso amidaliano, que é quando as pessoas que têm amidalite de repetições, aí existe um conjunto de bactérias que se acumulam por dentro da amígdala, causando uma secreção purulenta lá dentro. E aí, por que é grave? Porque essa secreção ela pode dissecar através do pescoço e vai dissecando até, graças a Deus é raro, mas pode dissecando até entrar para dentro do mediastino, né? Mas essa é a mais grave porque não consegue abrir a boca, não consegue comer, a dor é intensa, desidrata rápido e com um dia de evolução já tem que internar para fazer a drenagem desse abscesso e tratamento venoso. Essa é a mais grave. Agora as amidalites bacterianas, lógico, se não tratadas, elas só tendem a piorar. E para evitar isso, só com o acompanhamento de um profissional? Só com o acompanhamento de um profissional, porque... Em todas as idades, doutora, desde os primeiros anos de vida até, digamos, na minha idade hoje, 53 anos? Sim, inclusive o abscesso é mais comum nos adolescentes e adultos do que nas crianças. As crianças são mais comuns as amidalites de repetições mesmo, tá? Que nessas daí a gente tem que cuidar e separar quais tem que fazer cirurgia e quais não tem. Muito bem, interessante, né? Ô doutora Ademir, a gente agora que já conhece um pouquinho mais da sua área de atuação, você explicou um pouquinho mais o que esse profissional cuida e o que ele pode desenvolver, gostaria que o senhor trouxesse também, para quem está nos assistindo, para nós também, algumas dicas que são importantes, que o senhor pode passar para os nossos ouvintes, para a gente evitar o chamado desgaste da voz. Olha, a produção da voz, a fonação, ela já tem um desgaste natural para aquelas pessoas que falam em condições normais. Para poder evitar um desgaste maior ainda, eu ia chegar ao ponto de ter um distúrbio vocal que é chamada disfonia, que já foi colocada pela doutora Ana Cláudia, você deve evitar, por exemplo, tabagismo, bebida alcoólica, evitar o gelado demais, embora o gelado depende da suscetibilidade de cada pessoa para o gelado ou para o quente. Mas, de qualquer forma, é bom evitar o gelado.
mais pelo choque térmico. Sim. Evitar gritar, falar alto, ambientes enfumaçados, ambientes empoeirados, ambientes com mofos, enfim, são medidas que você pode tomar como preventivas para evitar que você caia numa disfonia. E dependendo da disfonia, às vezes o tratamento é um pouco mais demorado, dependendo da patologia que essa pessoa vem apresentar. Algumas pessoas, desculpe até interromper, até para aproveitar o momento, ela tem por característica falar alto. A gente observa na pessoa até as veias do pescoço que se sobressaltam, para ela poder se impor e falar alto. E ela a vida inteira fala assim. Isso é possível ser corrigido, doutor? Sim. A intensidade vocal, esse falar alto e a rapidez na fala é um hábito adquirido. A gente adquire esse hábito. Você tem que trabalhar esse hábito, se policiando o dia todo, para evitar essa velocidade de fala e essa voz muito intensa. Que dependendo do ambiente, você pode ter uma intensidade vocal mais baixa. E dependendo do que o modo como você vai usar a voz, por exemplo, numa palestra, num ambiente maior, você pode colocar um pouco mais de intensidade, mas com técnica. Aprender a usar a voz é fundamental para evitar o risco de uma lesão. É claro que você pode ter que trabalhar isso no seu dia a dia, Sim. Se policiando o dia todo. Agora, o que é importante? Você articular bem as palavras. Você dizendo cada letra de cada palavra, você não incorre na velocidade. A articulação fica precisa, você abre bem a boca quando você pronuncia as vogais. Então, melhora a voz, evita um desgaste maior e a comunicação fica mais eficiente. Sim. Nesse caso aí entra a questão da fonoaudiologia educacional. A fonoterapia, a fonoaudiologia educacional, preventiva. Preventiva. No caso, por exemplo, nós locutores, apresentadores, os professores, né, que utilizam muito a voz e acabam adquirindo alguns problemas com relação a isso. No caso das chamadas cordas vocais, existem essas cordas vocais? E o que deve ser feito a partir do momento que isso é diagnosticado? Sim. As cordas vocais ou pregas vocais são duas preguinhas musculares situadas dentro do famoso pomo de Adão, a cartilagem tiroidiana ou proeminência laringe. No homem é mais proeminente, na mulher é um pouco mais afastada porque é 120 graus, no homem é 90 graus, então é mais proeminente. Aqui dentro você tem as duas preguinhas protegidas em forma de um V situada paralelamente ao chão. Quando nós inspiramos, essas pregas se abrem e o ar passa e se acomoda nos pulmões. Nós só falamos quando o ar está saindo. Esse ar sobe pela traqueia, vai encontrar a prega vocal na fonação fechada. Esse ar força uma passagem, vibra os dois terços anteriores da prega vocal, que é revestida por uma mucosa. Essa mucosa produz um som que é a voz. A fonação, a voz é uma produção sonora emocional. Correto. Muito bem. Doutora Ana, algumas pessoas que apresentam quadro de irritação na garganta, em alguns deles, já de acordo com o que a gente pesquisou e ouviu, podem ser de difícil diagnóstico. Aí eu queria perguntar para a senhora no sentido quanto as alergias podem estar relacionadas a algum tipo de casos como esse. Em relação à garganta, a faringe, a rinofaringite, ela é bem comum. As pessoas que não respiram bem, que respiram mais pela boca, acabam ressecando a faringe e tendo mais infecções de repetição. Então, tem que pesquisar como um todo. Não adianta só olhar a boca e pesquisar, procurar ali a doença. Porque se ela não está respirando bem, se ela tem um nariz congestionado, se tem um desvio de septo que impede a respiração, ela vai infeccionar mais a garganta, ela vai dormir de boca aberta e ela vai acabar ressecando essa mucosa, causando essas infecções. Outras causas também de difícil diagnóstico, né? Mas que através de um exame que se chama videolaringoscopia fica mais fácil de diagnosticar, são os refluxos faringolaríngeo, que é o conteúdo do estômago que retorna e para na laringe. Então, ele causa uma inflamação local ali na laringe, ardência, tosse, rouquidão que vai e volta, pigarro.
E através dos sintomas do paciente, junto com esse exame, a gente consegue fazer o diagnóstico. Aproveitando o gancho da doutora Ana Cláudia, doutora Ademir, eu gostaria de saber com relação à rouquidão, né? Existem algumas pessoas que ficam roucas ao ponto de perder a voz, mesmo não estando gripadas ou a gente não está passando por um inverno muito intenso. O porquê que isso acontece e a partir de quando, né, a pessoa que sofre desse problema tem que procurar um especialista porque a coisa já está se tornando muito séria? Rouquidão é um sintoma muito importante, ele tem que ser avaliado, né? Como eu disse anteriormente, uma rouquidão persistente por mais de 2 semanas tem que ser investigada. Geralmente a rouquidão ela é causada pelo atrito entre as pregas vocais, de uma forma forçosa, acaba forçando. Essas cordas vocais, elas se encostam e por uma agressão uma contra a outra, devido a um uso incorreto da voz, um mau uso da voz, faz um edema, ela começa a ter uma vibração irregular. Essa irregularidade vibratória causa um som que é a rouquidão. Então, a rouquidão é por trauma vocal, por um edema, por uma patologia, mas é o sintoma principal. Além da rouquidão, nós temos vários outros sintomas que você começa a perceber e você começa a ter sua voz, uma perda de voz, você perde qualidade das suas características naturais da sua voz. Ardência, queimação, pigarro, como foi bem colocado, até às vezes em função de uma associação do uso da voz com refluxo gastroesofágico, tudo isso são fatores que implicam na produção da voz. Especialmente a rouquidão advém desse abuso vocal, do uso incorreto da voz, da falta de conhecimento de como usar a voz de forma adequada. Isso implica a rouquidão total até a perda da Algumas pessoas chegam a ter estado de afonia, que é a perda da voz. Não é tão comum, mas a rouquidão persistente ela tem que ser investigada. Não pode se deixar passar uma rouquidão. E aí, aproveitando, o senhor já falou um pouquinho nas questões passadas, mas eu gostaria de reforçar até por questões preventivas em relação a isso, doutor. A gente falava até aqui, antes de nós começarmos o programa, de alguns exercícios que são importantes exatamente para melhorar a dicção, para melhorar a forma como você verbaliza as palavras. A gente citou a falar, antigamente tinha o exercício da caneta na boca, o senhor falou da questão da rolha. Isso é importante também para que as pessoas façam uso desses exercícios, um bom aquecimento também antes de você, quando você for para uma palestra, para usar mais a voz por um período de tempo. Isso é importante também ser feito pelas pessoas no dia a dia, né? Hoje já está existindo uma procura no consultório de pessoas que não têm nada na voz, mas que procuram um aperfeiçoamento, que é a estética vocal. E tanto como a voz patológica, como para uma voz de aperfeiçoamento, você tem técnicas de exercícios que são fundamentais para revitalizar a prega vocal. Exercício de aquecimento, de articulação, aí a chamada saúde vocal, que é fundamental e é muito desconhecida, Paulo. É muito desconhecida. Esse momento que nós estamos aqui, tenho certeza que vai esclarecer muito as pessoas que estão nos ouvindo. Sim. Em relação ao uso correto da voz. Ela é fundamental, é importantíssima nas nossas vidas, mas não tem o devido valor. Muitas pessoas, estou até abusando e deixando o Daniel falar menos, mas porque as coisas vão surgindo, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Muitas pessoas são gagas. E aí muitas delas não tem questões que são psicológicas, mas tem questões também que exatamente pelo uso incorreto e talvez pela forma incorreta desde a infância, da aplicação da voz, e acabou se transformando a pessoa naquilo. A gagueira é possível ser corrigida? A gagueira infantil, quando é uma gagueira chamada outras disfluências, que ocorrem na criança entre 3 e 5 anos de idade, desde que não haja na família antecedentes, pessoas da família com gagueira, essa gagueira é chamada outras disfluências, 100% de cura. Agora, aquelas gagueiras persistentes, onde a gente percebe que na família existem pessoas gagas, essa criança possivelmente vai continuar sendo gaga. Mas existe um tratamento. A cura da gagueira não existe. Mas melhora. Melhora. Com tratamento, no caso. Você com tratamento melhora. Você melhora a sua fluência, diminui a disfluência, porque a gagueira não é uma alteração de fala. Ela é uma alteração, uma quebra na fluência. Todos temos uma fluência. Quando existe uma quebra nessa fluência, é a chamada gagueira. O tratamento existe técnicas para isso.
Mas a cura da gagueira persistente, aquela neurogênica, que hoje ela é considerada Sim. neurogênica, não tem cura, mas existe tratamento adequado. Existe algumas pessoas que dizem que a pessoa que é gaga, se ela cantar, ela consegue. Isso é mito ou é real? Isso é real. Um exemplo, Nelson Gonçalves, né? Que ele é gago, era gago e cantava uma voz maravilhosa. Exatamente. Por quê? A área do cérebro onde você processa a linguagem da fala é uma área. A área do ritmo, da música, é uma outra área. E quando você decora, quando você já tem alguma coisa processada, o gago ele não gagueja. Ele não gagueja, por exemplo, se você pedir para ele os meses do ano. Ele já tem isso tudo processado. Ele não gagueja. Uma música está decorada. Ele vai cantar maravilhosamente sem gaguejar. O improviso é o problema para ele, então? O improviso, a produção da fala, o processamento na fala espontânea. Aí complica um Olha pouco. que interessante. Doutora Ana Paula, o doutor Ademir já falou da questão dos cuidados que você tem que ter com a voz, a questão para os fumantes, né, o uso contínuo de coisas geladas. Mas existem outras formas também da gente evitar as infecções de garganta, tirando esses 2 pontos já citados, para que você tenha realmente uma voz saudável? Eu gostaria de lembrar aqui, inclusive em relação aos fumantes, que hoje está sendo muito comum o uso do arguile, né, do narguilé. E também os eletrônicos, os cigarros eletrônicos, né? As pessoas acham que não fazem mal, mas fazem talvez até pior. Né, o narguilé, por exemplo, além da nicotina, ele tem outras substâncias que são totalmente cancerígenas. Então acho importante falar, porque aqui em Dourados está sendo muito comum. Você passa nas casas e você vê todo mundo usando. E então acho importante prevenir, ficarem atentos, né? Em relação à voz, por exemplo, um professor que fala bastante, como que previne a rouquidão dele, né? Além de tomar bastante água durante o trabalho, fazer repouso vocal após o trabalho. Então, parou de trabalhar, fica quieto, não fala, não sussurra. As pessoas às vezes acham que sussurrando não tá evitando, mas não, o sussurrar também está trabalhando aquela musculatura e também pode prejudicar a voz, né? Então, ficar sem falar é importante, além da hidratação, como já foi dito, e como o doutor Ademir, a gente estava comentando antes do programa, o uso da maçã, né, doutor Ademir? A maçã, eu vou deixar ele falar mais, mas é uma fruta muito importante, porque ela acaba limpando a voz, né, destringindo a voz. E tem também, né, doutor, além da maçã, isso de conhecimento, inclusive, dos nossos avós, que sempre dizia pra gente, a romã também, muito utilizada para você fazer esse trabalho preventivo e cuidados com a voz também. Também a romã ou a maçã, só que o senhor tem conhecimento que tem esse poder de ajudar? São medidas preventivas. Agora, a maçã ela é uma fruta espetacular. Como disse a doutora Ana Cláudia, ela tem a pectina, que é um fitonutriente que faz uma astringência. Então, começando pela polpa da maçã, que é uma fruta que tem 85% de água, já hidrata o trato vocal e ela previne dores de garganta, por isso que ela é boa. Ela previne, por exemplo, câncer de esôfago, câncer da boca. É uma fruta espetacular. E essas propriedades dela são adstringentes. Então ela limpa a cavidade, faz uma higienização, e por isso que ela é conhecida como a fruta do professor. É a maçã. Aproveitando, já a fala da doutora sobre o narguile, existe uma pesquisa que 1 hora de narguile equivale a você fumar 100 cigarros. Exatamente. E é interessante que a gente vê pais permitindo que os filhos façam uso desse produto em casa como se ele não tivesse nenhum problema, porque é melhor o filho estar fazendo isso do que estar fumando cigarro. Nessa situação é melhor fumar um cigarro. Melhor não fumar nada, na verdade. O ideal seria não fumar nada. Agora, em cima do que o doutor falou, né, a gente acompanhou algumas campanhas publicitárias e um cigarro, né, que se você fuma são 12 minutos de vida a menos. Nesse ponto, o senhor falou, são quantos? 100? 100 por 1 hora. Por 1 hora? 1 hora. Então, 1 hora.
Praticamente o cara está se destruindo, em cima a gente estava abordando outros assuntos, a doutora Ana Cláudia tocou nessa questão do narguile, né? Existe uma campanha, a classe médica ela tem feito alguma campanha de orientação nesse sentido, principalmente os adolescentes, porque essas casas hoje, né, são muitas tabacarias que falam, né? Especializadas nesse tipo de produto. Tem sido feito algum tipo de campanha de orientação, porque são os nossos jovens que estão consumindo isso? Tem orientações sim, mas acaba que os jovens não olham para a saúde, né? São rebeldes. Eles não, na verdade, assim, é como se fosse que a saúde é chato. Ler uma matéria sobre a saúde seria mais chato, né? Então... Meu filho tem mania de dizer o seguinte, se vai comer um lanche, você fala, diminui um pouco, ele fala, isso é problema do Anderson do futuro, quer dizer, um conceito totalmente errado, né? Exatamente. Então, talvez precisaria de uma campanha mais voltada para esse meio mesmo, que chamasse mais a atenção desse meio, porque as campanhas são mais sérias, né? E tudo que é mais sério acaba que o adolescente deixa de lado. Talvez algo semelhante ao que já foi feito em campanhas dos próprios cigarros, dos maços de cigarros, contra o tabagismo, né? Talvez fosse importante. Doutora Ana, a gente falou agora há pouco das amidalites, né? E eu já ouvi dizer que em alguns casos precisa passar por cirurgia, de tirar as amígdalas. Existe realmente isso, a necessidade de repente, chegar ao extremo de precisar passar por uma cirurgia nesse sentido? Precisa sim. Na verdade, não são todos os casos. Existem alguns critérios para essa cirurgia. Esses critérios quais são? Não existe o certo nem o errado, porque o critério ele é relativo, tá? Então, quais são esses critérios? 4 ou mais infecções bacterianas por ano, com o uso de antibiótico. O otorrino vai ter que acompanhar essas infecções, ver se realmente essas infecções foram bacterianas, se foram realmente bem tratadas. Pode fazer antes um tratamento para melhorar a imunidade desse paciente, para tentar melhorar e espaçar essas infecções antes de tentar chegar ao extremo de operar. Mas o critério absoluto para remoção das amígdalas e da adenoide também, que geralmente andam juntas, seria quando a criança ronca. Então, aquela criança que ronca, igual adulto intenso, e tem a hipertrofia das amígdalas e da adenoides, a partir de uma certa idade, a gente retira. Eu não gosto de tirar esse tecido muito cedo, porque, como eu tinha dito, ele é importante para a imunidade. Então, retirar antes dela completar essa função, né, ela pode trazer prejuízos no futuro, como mais infecções de outras áreas, mais infecções de sinusite, mais infecções de otites e pneumonias até. Então, tem que respeitar uma certa idade e também tem que investigar bem. Não é... chegou, roncou e está roncando e vamos operar. Então, tem que ser muito bem avaliado e muito bem examinado. Doutor, como o assunto aqui hoje é garganta e voz, eu não preciso ser um profissional que faz, né, da sua voz o seu instrumento de trabalho para procurar um fonoaudiólogo, né? Independente da área de atuação, você tem que ter esse acompanhamento. Com certeza. E, em especial, os profissionais da voz. Mas no consultório eu tenho uma demanda grande até de pessoas que não têm a voz como instrumento de trabalho. Eu tenho, por exemplo, cozinheiros, eu tenho pessoas que trabalham, que são empresários, que não usam a voz profissionalmente. Mas a classe que mais sofre com distúrbios vocais, com certeza, são os profissionais da voz. Agora, é importante que você procure sempre, se você, por exemplo, é um empresário, você tem um comando de várias pessoas, trabalhar a sua comunicação, e começa pela voz. Um radialista começa um trabalho pela voz, pela articulação de fala. Então, independe da sua profissão, os cuidados com a voz cada vez mais são extremamente exigidos. A voz no âmbito profissional ou não, ela é extremamente exigida. Então, os cuidados são necessários. E, infelizmente, as pessoas ainda desconhecem o uso da voz de forma adequada, o uso da voz de forma correta, né? Como evitar os transtornos vocais, os distúrbios vocais. É necessário uma campanha e projetos vocais voltados para a prevenção da voz, independente se você é um profissional da voz ou não.
Uma curiosidade de um leigo, me perdoa, Paulo. O profissional da fonoaudiologia, ele também trabalha, ele fala, atende pessoas no seu consultório, atende o município, o governo, que vocês, né, atuam em todas as áreas. Também tem esse cuidado? Geral, eu faço exercício o dia todo. Faça o que eu faço, né, Daniel? Faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu tenho percebido que esses últimos meses, devido a essa sequidão, e como eu trabalho 12 horas por dia, falando, em função até do exercício que eu faço, até hoje não tive um caso de disfonia. Mas tem dias que eu percebo que eu chego cansado no final de tarde, com a voz um pouco mais rouca. Quando eu vou dar um curso, uma palestra, eu faço exercício antes. Eu faço um pré-aquecimento vocal. Qual o tempo necessário desse pré-aquecimento? 15 minutos. 15, 20 minutos que você faz um pouco de exercício e uns 10, 15 minutos antes de você usar a voz. Basta. O exercício tem que ser direcionado e tem que ser acompanhado por um fonoaudiólogo. Você vai aprender a fazer o exercício de forma correta. Porque se você fizer um exercício de forma incorreta, você pode estar causando um abuso, usando a musculatura de forma inapropriada, né? E a senhora falou aí do pré, mas com relação ao pós, por exemplo, professores, um palestrante, ao terminar aí a sua atividade, é só relaxar ou ele pode também fazer um exercício complementar para manter ou para corrigir algum problema que teve durante esse uso por longo tempo da voz? Como disse a doutora Ana Cláudia, o repouso vocal é importante, especialmente em cantores. Se apresentou lá 2 horas e meia, 3 horas, ou um professor que falou 4 horas seguidas, terminou a sua atividade vocal, dá um tempinho para a sua voz, 5 minutos, descansa. Evite falar sussurrando, como ela falou, que é um esforço vocal muito grande, que é pior que um grito. Então o que é importante? Terminou a sua atividade vocal, faça um repouso vocal. Para o cantor em especial, ele faz exercícios de desaquecimento, saindo do agudo para o grave, tranquilo. Agora, água é fundamental na sua atividade profissional. Sempre se hidratando, tomando água de gole em gole durante o dia e na sua apresentação de voz. Muito bem. Lembrando que a prega vocal é um músculo e o músculo cansa. Exatamente. Cansa, como qualquer outro músculo do fadiga, do corpo, ele entra em fadiga. Aí são as disfonias chamadas hipercinéticas, por um abuso, por uma tensão muito grande das cordas vocais, da musculatura, da laringe, intrínseca e extrinsecamente, ou uma hipotonia muscular, um cansaço vocal, que é a chamada fonastenia, que é uma fadiga de voz, sim, que causa a disfonia da mesma forma como o abuso vocal por intensidade. Doutora Ana, me surgiu agora, e me corrija de repente se eu estou errado, até por conta dos casos recorrentes que a gente tem visto e nesse período agora de pouco tempo eu tenho visto aumentar bastante, que é com relação a problemas de tireoide. Ele também é atendido pelo otorrino? Não, a tireoide ela é da área da endocrinologia. Ah, não é da área do otorrino. Mesmo sendo nessa região, mas ele tem... É no pescoço, só que é uma glândula, né? Sim. Então envolve a área do endocrinologista, e quando há alguma infecção, por exemplo, de câncer, sim, nessa área, ou algum nódulo ou tumorações que devem ser retirados, o especialista seria o cirurgião de cabeça e pescoço. Doutora, a gente pode pedir exames, fazer diagnóstico, ajudar em algum diagnóstico nosso, mas eu acabo encaminhando para os meus colegas. Doutora Ana Cláudia, com relação ao período de seca, a umidade do ar abaixo de 20%, que é gravíssimo, mas em algumas regiões do país, como no Cerrado, as pessoas nesta época do ano, elas têm mais facilidade a ter sangramento pelo nariz. Por que isso ocorre? Então, exatamente pelo ressecamento da mucosa. Mas o Cerrado é mais grave no caso? Na região do Cerrado? Qualquer região com temperatura muito alta, ela pode acontecer. É mais grave pelo ressecamento, tá? Então, o ressecamento e a baixa umidade que levam ao ressecamento da mucosa. O sangramento no nariz relacionado à temperatura está relacionado a isso. Temperaturas altas que ressecam a mucosa ou muito baixas que ressecam a mucosa, acabam estirando a mucosa. O nariz é uma área que tem muito vaso sanguíneo, então qualquer ressecamento que estira o vaso começa a sangrar. E o sangramento acaba sendo intenso,
né, por ter muitos vasos ali, e algumas pessoas ficam até muito preocupadas, né, e tem que estancar esse nariz na hora, colocar gelo para ajudar. Mas o que acontece é o ressecamento que estira a mucosa e acaba sangrando. Mesma coisa o lábio resseca, fica rachado, né, fica ardendo. Não sangra porque não tem tantos vasos sanguíneos como o nariz, né, mas ele resseca, estira e acaba sangrando. Isso é mais recorrente em crianças ou ele é independente da idade? Independente. Tanto a criança quanto o adulto, ele pode acontecer. E a manipulação nasal acaba contribuindo, né, para sangrar cada vez mais. Porque a pessoa acabou de sangrar o nariz, está coagulando, formou aquela casquinha e a pessoa vai lá e manipula. Vai sangrar novamente. Sim. Né? E isso, na manipulação, é mais comum na criança. Né? Ela não tem... talvez por isso que a gente observa mais em criança, essa razão, na verdade. Porque ela não tem essa noção que não pode cutucar, né? Não pode manipular. Então acaba sangrando mais. Muito bem, né? O programa está maravilhoso, muito bom. Aliás, eu e o Daniel, como a gente é bastante curioso, como já perceberam, a gente teria inúmeras outras perguntas, né? A gente conhece pouco, mas pergunta a gente pergunta bastante, né? Mas esse é o objetivo também. Mas infelizmente o nosso tempo é curto, né? Estamos chegando ao final do nosso Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira, mas quero já agradecer de antemão aqui, porque quando a gente fez os contatos, de prontamente aceitou esse convite de estar aqui, tenho certeza que contribuiu muito com você que está nos assistindo nesse momento, para conhecer um pouquinho mais dos cuidados com a garganta. Doutora Ana, obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso Saúde e Bem-Estar. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Espero ter contribuído bastante com algumas informações. Muito bem, tenho certeza que a senhora será convidada outras vezes para falar também de nariz, também falar de ouvido, porque é uma área bastante interessante e importante também. Obrigado por estar aqui conosco. E o doutor Ademir também, claro, prontamente atendeu o nosso convite, está aqui. Foi fantástica a sua participação e as dicas que trouxe também para nós e para você que nos assiste, e certamente terá outras oportunidades de estar aqui conosco, mas desde já, obrigado pela sua participação, doutor. Eu agradeço e espero voltar aqui justamente para poder fazer mais esclarecimentos em relação à fonoaudiologia, a atuação do fonoaudiólogo, que ainda as pessoas relacionam o fonoaudiólogo mais com gagueira e só problemas de fala, e no entanto não é, né? A gente trabalha com a comunicação global e poder oferecer aos seus ouvintes um esclarecimento sobre o uso da voz, esse instrumento precioso de trabalho, e o nosso meio de comunicação, que é um meio de interação mais usado pelo ser humano. Tá certo. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu agradeço. Daniel Santos, aprendemos um pouco mais com toda certeza. Temos algumas dúvidas que ainda vão ficar, mas a gente terá outras oportunidades. Mas obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Paulo Wagner. E saio daqui sabedor de que eu preciso marcar uma horinha com a doutora Ana Cláudia para cuidar do ouvido, nariz e garganta, e o doutor Ademir, né, para cuidar da minha voz. Mas pelo menos você recebeu uma boa notícia no início do programa também. É uma boa Isso notícia, é mas né? mesmo recebendo essa boa notícia, eu preciso cuidar. Eu pretendo narrar futebol mais uns 20 anos, né? Tá certo, tá certo. E cuidar da voz com toda certeza. A você que nos acompanhou, muito obrigado por estar conosco desde o início do nosso programa. Mas claro, a você que não teve a oportunidade de acompanhar o programa com a gente, não se preocupe, vai ficar à disposição nas nossas plataformas digitais, aí no Facebook também vai ficar à sua disposição, no YouTube. Já aproveito para pedir a você que se inscreva aí no nosso canal, assim você vai ter acesso à playlist completa, não só a este programa, mas todos os programas que foram ao ar aqui do nosso Saúde e Bem-Estar. Mas claro, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam, agradecendo ao Éder Joffre nos trabalhos técnicos, sobre a coordenação geral do Mauro Alcântara. Na próxima sexta-feira temos um encontro marcado aqui com o nosso Saúde e Bem-Estar. Um grande abraço e até lá.